Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Carreira Jurídica e hoje o nosso bate-papo é com o Luciano Maciel, aprovado em primeiro lugar para o cargo de analista jurídico de defensoria no concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo, Luciano. Queria começar te pedindo para se apresentar para o pessoal que está nos acompanhando, então falar a sua formação, da onde você vem e a sua idade, por favor. Eu me chamo Luciano Moura Maciel. Sou de Manaus, Amazonas, sou formado em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas. Posteriormente fiz mestrado pela mesma universidade em Direito Ambiental e já no ano de 2016 iniciei meu doutorado em Direitos Humanos na Universidade Federal do Pará. Então procurei conciliar meus estudos para concurso público com a carreira acadêmica, né? Me preparei pelo Estratégias Concursos, comecei a preparação no ano de final de 2021, achei o material do Estratégia muito bom e também todos os concursos que o candidato queira, o Estratégia tem. Inclusive, eu não acreditei que teria o concurso da Secretaria de Segurança Pública, por ser um concurso muito específico, e fui procurar no Estratégia e lá tinha a oportunidade de estudar especificamente para essa carreira. Então, essa é uma grande vantagem do Estratégia. Muito bom, então vamos detalhar um pouquinho mais tudo isso. Conta para mim como é que foi a sua trajetória, por que você começou a estudar para concurso? Então, o meu interesse em me preparar para concurso é porque eu sempre admirei a função pública, né, de servir as pessoas, a população, e também pela possibilidade de ter estabilidade na carreira. E seguir a carreira pública, né, buscando que as condições de vida da população possam melhorar e também que possa ter um crescimento profissional relevante, né, para a minha carreira e para também ajudar a sociedade de algum modo, servindo ao público, né. E como é que você conheceu o Estratégia Concursos? Então, eu conheci o Estratégia pelas redes sociais, pelo Facebook inicialmente, e depois fui acompanhando pelo Instagram e fui olhando no site, né? E percebi que ele tem uma organização muito interessante no site, porque você consegue achar concursos das mais diversas áreas, inclusive até de professor, que eu não sabia que tem também, né? Então, e também eu fiquei sabendo que o material do Estratégia é muito bom, é um material muito focado, e é um material muito específico, né? E isso se confirmou quando eu me matriculei. E também as pessoas comentavam muito que eram aprovadas, que se preparavam no Estratégia, então eu resolvi seguir, né, os conselhos, as orientações de quem já tinha tido êxito nas aprovações e por isso eu resolvi me matricular no Estratégia. E Luciano, como é que era a sua estratégia de estudo? Sua rotina, né, os seus horários, quantas horas por dia? Então, tinha um contexto que era o contexto da pandemia ainda, final de 2021, e eu tinha acabado o doutorado, então eu estava, o que fazer, né? Eu estava desempregado à época, né? Porque eu vivia basicamente pela bolsa de estudos, né, do doutorado, então eu precisava definir o que eu ia fazer da minha vida, né? E eu sabia que eu queria a carreira pública. Na época não tinha nenhum edital aberto que eu pudesse fazer para professor universitário, que seria o destino natural da carreira acadêmica. Então eu resolvi abrir mais esse leque, não ficar apenas focado em uma carreira, né, e verificar as outras oportunidades de serviço público que estavam à disposição. E nisso eu verifiquei os editais, né, que estavam abertos, e tinha alguns da Defensoria para Defensor Público, que eu também concorri, e tinha alguns cargos de nível superior, que era no âmbito de analista, né? E nesse caso técnico de nível superior, então eu resolvi fazer e me preparar para essas carreiras devido a esse contexto, né? Final de pandemia, terminando a carreira acadêmica nesse aspecto da formação doutoral, né? E quantas horas assim você conseguia dedicar por dia? Você incluiu o fim de semana também? Sim, inclui o fim de semana. Eu conseguia estudar em média de 3 a 5 horas por dia. Às vezes até conseguia estudar 6 horas por dia, mas a minha média mesmo eram 4 horas e meia por dia e eu entendi que o importante era a constância. Não estudar muitas horas num dia, ficar muito cansado e depois não dar continuidade. Então eu percebi a necessidade dessa constância e procurava estudar todos os dias, ainda que fossem menos horas do que a média,
mas manter a regularidade nos estudos, né? E qual foi a ferramenta do Estratégia Concursos que te ajudou mais? Bom, a ferramenta do Estratégia que me ajudou mais foi o material escrito mesmo, né? O material didático pedagógico, que eu consegui me debruçar melhor sobre ele, né? Mas porque também eu não tinha tanto, apesar de conseguir estudar 4 a 5 horas por dia, eu tinha ainda que trabalhar como advogado e tal, então eu não tinha tanto tempo de seguir todo o rol de material que tinham, que eram resumos, né? E algumas oportunidades didáticas que tinham. Então, a que eu mais segui foi o material didático escrito mesmo. Em segundo lugar, as videoaulas. Como é que você usava o material escrito? Então, eu separava por matérias, né? Então, eu buscava estudar 2 matérias por dia e quando abria o material, eu começava o material da semana 1, observava ele, verificava o sumário, né? E o sumário ele tinha todo o conteúdo do material, né? E a partir desse sumário eu olhava o edital. E aí eu seguia o sumário de acordo com a ordem do edital e observava que haviam muitas semelhanças, assim. Então eu seguia o material da primeira semana ou da aula 1 nessa disciplina e aí eu buscava ler e fazer um resumo escrito do material para possibilitar as revisões, né? E aí depois eu pegava o material da semana 1 de outra matéria ou semana 1 ou aula 1, e aí eu ia sucessivamente fazendo semana 2, aula 2, etc., organizando a partir daquilo que eu tinha já colocado na planilha, né, do que eu deveria estudar e de quantas horas eu deveria estudar também, olhando o peso da disciplina no edital, porque, por exemplo, português tinha um peso um pouco maior para o concurso da SSP, peso 2, então eu dedicava um pouco mais de horas a essas disciplinas que tinham um peso maior. E com todo esse estudo, você não passou só no concurso de Defensoria Pública, né, que foi em primeiro lugar, mas você passou em outros também. Passei sim, consegui passar para o concurso da Secretaria de Segurança Pública, técnico nível superior. Passei em 11º lugar, inclusive já estão começando a chamar agora os 4 primeiros colocados. E fui aprovado, né, em 48º no concurso de analista procuradorial. São 20 vagas, mas há perspectiva também de eu ter a oportunidade de chegar à nomeação. E em primeiro lugar no concurso de analista da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E como é que foi quando você viu todas essas aprovações e principalmente esse primeiro lugar na lista? Eu fiquei muito surpreso, porque eu jamais imaginei que eu fosse conseguir chegar em primeiro lugar de um concurso público, né? Tão concorrido e com tantas pessoas tão bem preparadas, então eu fiquei muito feliz. Mandaram mensagem para mim, meus colegas, e eu fiquei em êxtase porque eu não esperava. Eu esperava apenas um dia passar dentro do número de vagas e ter a oportunidade de ser nomeado e tomar posse, entrar em exercício, mas jamais imaginei que eu fosse conseguir ficar em primeiro lugar, né? E o concurso só tinha uma vaga também, né? Já cheguei a me preparar para concurso de docência de universidade pública, que geralmente é só uma vaga, né? Nesse âmbito que é muito específico, eu sonhava em conseguir a primeira colocação por ser só uma vaga. Mas eu fiquei muito surpreso, porque eu esperava que eu pudesse passar, mas eu não esperava o primeiro lugar geral, né? Porque eu fiquei em primeiro lugar específico do meu polo, mas também em primeiro lugar geral. Parabéns, resultado Obrigado. Incrível. E por causa disso, você também foi convidado para vir para o baile dos primeiros. Queria saber se você já conhecia e como é que foi essa notícia de teu convite, né, para o baile dos primeiros aqui do Estratégia Concursos. Sim, eu fiquei muito feliz. Eu queria, inclusive, reiterar os agradecimentos ao Estratégia. A Estratégia pensou em tudo praticamente, assim. As acomodações estão muito boas, transporte, toda a estrutura necessária para vir, e também eu fiquei surpreso porque eu não sabia que haveria essa possibilidade, eu nunca tinha ouvido falar desse baile, né? E eu fiquei curioso, fiquei também muito feliz por ter sido convidado. Estou muito empolgado pro baile. Vai ser muito bom. E me conta uma coisa, você me disse que trabalhava, né, como advogado enquanto estudava, que é uma situação que muitos concurseiros enfrentam aí também, que é a dificuldade de conciliar. Queria saber como é que foi para você conciliar e também se você teve apoio da sua família.
Sim, para conciliar, eu tive que computar as horas que eu ia trabalhar como advogado, então eu colocava que eu ia trabalhar das 8 da manhã até as 16 horas no máximo, e já articulava com os clientes para marcar esses horários, para não ultrapassar esses horários, e procurava estudar a partir das 17h30, né, até as 21h30, 22 horas. E a minha família me deu apoio, porque na época, como eu vinha dos estudos doutorais, tinha finalizado, tinha acabado minha bolsa de estudos, então eu estava retomando ainda a advocacia, né? Eu tinha poucos clientes à época, até porque para conseguir estudar, e não era suficiente para me manter sozinho, né? Então a minha família me ajudou muito, meus pais especialmente. Quando for possível, esse apoio familiar é bem, bem importante. Mas também tentar conciliar com um trabalho para você não ficar tão dependente da família, e que muitas vezes pode ter algum tipo de pressão também para você passar logo em razão da dependência econômica. Então, se possível, conseguir conversar bastante com os familiares para ter essa compreensão, porque as cobranças são muito constantes, né? Porque às vezes o familiar, e aí, não passou ainda? Por quê? E tal. Então, muitas vezes ter uma conversa, explicar que é complexo, vai precisar nesse momento, e buscar de preferência também quem almeja carreiras jurídicas mais complexas, né? Como magistratura, promotoria. Eu acho que é interessante também começar com uma carreira de técnico, analista, para você poder se autossustentar e aí conseguir estudar com mais tranquilidade para as carreiras jurídicas um pouco mais de estado e complexas, mais complexas do que o cargo de analista e técnico. Queria saber o que você diria para o seu eu de 5 anos atrás, agora que você passou, que mensagem que você deixaria para você mesmo? Eu deixaria para acreditar que é possível, acreditar no sonho, ter confiança, também não abdicar de viver, não abdicar de ter uma relação com a família, uma boa relação com os amigos, com a família, né? E dizer que é possível e que está ao nosso alcance, né? Precisa se dedicar, se preparar, que o sonho consegue se tornar realidade. E a gente vai chegando nessa reta final da entrevista. Queria também te perguntar qual foi a importância do Estratégia Concursos na sua trajetória. A importância do Estratégia é porque ele oferece um rol de ferramentas diferenciado, inclusive possibilitando o contato direto com o professor, com o docente, e ele oferece também esse acolhimento, né, mais humanizado em relação a acolher as pessoas que passaram, também está muito disponível para tirar todas as dúvidas, né? E as apostilas e o material é muito completo. Eu observei nesse âmbito que realmente traz os destaques necessários e não é um material que fica enfadonho, que fica chato, e é um material de boa compreensão, bem escrito, né? Então, isso foi muito importante para eu compreender a necessidade, fazendo o trocadilho com o próprio nome da instituição, de uma estratégia eficiente para conseguir êxito na aprovação, não é? E me chamou muita atenção também a questão da possibilidade do acesso, tanto da ferramenta quanto o acesso de pagamento, né, das formas de ingresso, que me chamou também a atenção, e também a organização do site. Ele é muito didático, sabe, para você conseguir achar o concurso que você quer, né? E ele já traz mesmo todo passo a passo para você conseguir a aprovação. É quase que um manual, né, para você conseguir chegar ao que você deseja, né? Você precisa mesmo de uma auto-organização sua, porque o Estratégia disponibiliza uma organização que você pode utilizar para conseguir a aprovação. Muito bom, Luciano. E por fim, queria te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, que está estudando e quer chegar onde você chegou, por favor. Bem, eu diria para que vocês tenham persistência, continuem nos estudos e que vocês procurem uma ótima ferramenta para estudar. E o Estratégia é, para mim, a melhor ferramenta que eu encontrei para os estudos, né? E que vocês
não desistam. Eu acho que quem não desiste vai ser aprovado. Quem não desiste vai ser aprovado. Porque aquilo vai se tornando uma rotina, o conhecimento ele vai sendo internalizado, a repetição, a prática, e isso vai fazer com que você seja aprovado. Então tenha persistência, fé e também continue vivendo a vida, né? Porque não adianta só estudar, é preciso conciliar com outras necessidades da sua vida, sua família, seus amigos, seu lazer. Mas o importante é você dedicar um horário fixo ali para você, com constância, conseguir manter os estudos até a aprovação. Boa sorte a todos. Isso aí, Luciano, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela aprovação e muito sucesso na sua carreira. Obrigado a você, eu que agradeço a estratégia, agradeço a você, Maíra, pela entrevista. E vamos festejar, vamos ao baile, né? Esses tempos a gente tem tido muito trabalho, especialmente na minha vida pessoal, que eu trabalho com organizações não governamentais, enquanto aguardo a nomeação que já está próxima, né? Então tem sido muito trabalho, mas a gente tem que ter um momento também para festejar e para celebrar a aprovação junto com os colegas, também trazer a esperança para os colegas que ainda estão estudando e se preparando para serem aprovados. Com certeza, e o baile dos primeiros é a melhor oportunidade para isso. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou até aqui. E já sabe, né? Para saber tudo sobre o mundo dos concursos, é só acessar estrategiaconcursos.com.br. Até mais!